Olá! Nesse primeiro vídeo da nossa série Pensando Biblicamente, ou Pense Biblicamente, eu gostaria de falar sobre um ponto doutrinário que tem trazido muitas dúvidas às pessoas e talvez seja também o seu caso, que é a questão do batismo infantil. Uma pergunta muito recorrente quando se fala sobre esse tema é a seguinte: existe base bíblica para o batismo infantil? E eu gostaria de partir a nossa conversa aqui de 3 pontos. Primeiro nós vamos dar uma olhada no que o Antigo Testamento fala sobre o assunto. Depois nós vamos ver também um pouco do que o Novo Testamento, da forma como o Novo Testamento aborda o tema do batismo infantil. E depois nós vamos dar uma olhada na história para vermos alguns relatos históricos de como esse assunto foi tratado. Primeiramente, para responder essa pergunta, é necessário entender corretamente o modo como Deus se relacionava com o seu povo no Antigo Testamento. Quando nós damos uma olhada no início, lá quando Deus faz o pacto com Abraão, e no capítulo 15 do livro de Gênesis, nós observamos que a descendência de Abraão, os filhos, as gerações, estavam incluídas naquele pacto. Quando nós chegamos no capítulo 17, existe uma narrativa nos versos 10 e 11 interessantíssima, porque nesse texto Deus diz que o filho com 8 dias de nascido, ele deveria receber o sinal daquele pacto que estava fazendo com Abraão. No capítulo 17, versículos 9 e 10, o texto nos diz assim: Deus disse o seguinte a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Nós aprendemos no verso 12 desse mesmo capítulo, capítulo 17 de Gênesis, que com 8 dias de nascido, a criança, o menino, no caso do sexo masculino, ele recebia esse sinal que era a circuncisão. Pegava-se ali, pegava o órgão sexual masculino da criança, puxava aquela pele, que é o prepúcio, e cortava. Este era o sinal da aliança. Então observe que a criança, com 8 dias de nascido, ela não tem o discernimento para dizer assim: olha, eu quero ou não quero receber o sinal desse pacto. Ela simplesmente recebia. Elas eram inclusas, elas faziam parte desse pacto. Observe que também que o texto que nós lemos de Gênesis 17, 9 e 10, diz que esse pacto deveria ser por todas as gerações. Muito bem. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós sabemos que o ritual da circuncisão, o ritual de iniciação, ele foi substituído pelo batismo. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele ordena que os discípulos preguem o Evangelho em todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a vinda de Jesus, aquele ritual cruento, que envolvia sangue, o ritual da circuncisão, ele foi substituído pelo batismo. Ora, se os filhos dos crentes no Antigo Testamento recebiam o sinal da aliança, por que os filhos da nova dispensação, da nova aliança, não receberiam? Aliás, nós encontramos algumas passagens no Novo Testamento que dão a entender de que famílias inteiras eram batizadas depois de ouvirem a pregação do Evangelho pelos apóstolos. Nós encontramos, por exemplo, Atos capítulo 11, a conversão de Cornélio e toda a sua casa, e que foram batizados. A conversão de Lídia e o carcereiro, em Atos capítulo 16, que diz o texto que a casa deles foi batizada. A casa de Crispo, em Atos capítulo 18, versículo 8, diz que a casa dele foi batizada. Estéfanas, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, diz também que toda a sua casa ele creu e toda a sua casa foi batizada. Ora, quando o texto diz que toda a casa foi batizada, é muito provável que existissem crianças nessas casas e que todos foram batizados. Eu entendo que os autores do Novo Testamento eles não distinguem entre adultos e crianças, porque eu acredito que essa era uma prática comum na igreja dos crentes receberem os seus filhos em batismo seguindo o modelo padrão do Antigo Testamento. E isso pode ser comprovado pela história da igreja.
que é o nosso terceiro ponto, a nossa terceira linha de argumentação. Existem documentos antigos, datados do início da história da igreja, que atestam que essa era uma prática da igreja naquela época. Há um documento que é uma controvérsia entre dois teólogos, Agostinho e Pelágio, datado do século IV, em que eles discutem sobre o pecado original nas crianças. E esse documento fala claramente sobre essa prática do batismo infantil naquela época, ali por volta do quarto século. Num período um pouco mais recente, ali por volta do final do século I, existem documentos também que fazem menção ao batismo infantil. Justino o Marte, que também é um dos pais da igreja, teólogo também, ele fala sobre esse assunto e que esta era uma prática da igreja. A grande verdade é que, historicamente, os problemas com relação ao batismo infantil começaram a surgir a partir do século XVII, com os anabatistas, que era um grupo religioso de irmãos, de pessoas crentes, que se opuseram ao batismo infantil. Então, a partir daí, se começou a construir um movimento contrário a essa prática. Mas eu entendo que passagens do Novo Testamento, esse testemunho da história, com documentos e tantos outros que existem, como também pegando a história do Antigo Testamento, nos levam a entender que as crianças, elas não só simplesmente faziam parte daquele pacto com os pais, que os pais fizeram com Deus, mas elas recebiam o sinal do pacto. Se no Antigo Testamento a criança recebia o sinal, que era a circuncisão, no Novo Testamento, com a mudança do sinal para o batismo, os filhos dos crentes também estão inclusos no pacto e devem receber. É bem verdade e devem batizar os seus filhos. É bem verdade que quando o pai e a mãe, ou um dos dois, leva um filho para ser batizado, ele faz um compromisso ali diante de Deus, diante da igreja, de ensinar essa criança, de educar essa criança no temor do Senhor, para que ela cresça com essa fé e que seja uma serva do Senhor. Que o Senhor te abençoe e que esse vídeo de alguma forma sirva para a sua edificação.